O Conexão com o Rio Popular entrevista hoje o presidente da Sanasa, Manuelito Magalhães Júnior, que fala sobre os projetos da empresa para Campinas, a excelência de qualidade que ela presta e o que esperar de novos projetos preparando Campinas para o futuro. Então, a gente queria começar perguntando, assim, eu que acompanho, de baixo também acompanho há bastante tempo essa questão do saneamento em Campinas, há muito tempo a Sanasa já é reconhecida pelos bons serviços que ela presta. Mas nos últimos anos, esse reconhecimento parece que ganhou corpo, inclusive através de várias premiações. Como é que o senhor avalia isso e como é que nós chegamos a esse estágio atual? Olha, vamos lá. É claro que a Sanasa não chegou onde chegou Campinas, não chegou no saneamento onde chegou agora. Isso é um trabalho que vem sendo feito ao longo do tempo. O que nós fizemos entre 2021 e 2024 foi acelerar esse processo, né? Por exemplo, na questão da reservação. Nós acrescentamos a capacidade de reservação do nosso sistema de abastecimento de água entre 2021 e 2024, 58 milhões e meio de litros, 58,5 milhões de litros, né? O número mais perto disso é o da década inteira de 80, entre 81 e 90, que foram 57 milhões de litros. Isso mostra claramente o quanto que nós aceleramos nos últimos 4 anos, né? E para que aceleramos? Para prestar um serviço melhor, né? Para que a população, só para você ter uma ideia, nos núcleos informais, que eu acho que é um trabalho fantástico que é desenvolvido pela Sanasa e que é muito pouco observado pela população, porque Campinas é uma metrópole e tem problemas de habitações informais, de comunidades informais que não têm, as pessoas têm dificuldades para ter uma vida digna. Nós, só nesses 4 anos, nós conseguimos colocar quase 75 mil pessoas para dentro do sistema. Quando eu digo colocar para dentro do sistema, eu estou dizendo o seguinte: levar água de qualidade para essas pessoas, né? Foi um trabalho fantástico que nós desenvolvemos, né? Nesses 4 anos, né? Que beneficiou um contingente imenso. Por isso que a gente alcança a universalização 10 anos antes do prazo, porque eram pessoas que estavam à margem do sistema. E vamos ser sinceros, a gente é muito difícil para as pessoas acordar de manhã, não ter água para beber, para escovar o dente, para lavar roupa, para cozinhar. Quando você passa a ter água com regularidade, com qualidade, como é a água da Sanasa, isso traz dignidade, traz saúde para as pessoas, né? A questão das premiações, aí entrando na sua pergunta, é uma forma de reconhecimento. A Sanasa participa e precisa participar, se colocar diante de seus pares, de outras empresas, Campinas diante de outras cidades, e aí você tem as premiações que nada mais é do que analisar aquilo que está sendo feito, comparar com o benchmark, comparar com o que outros fazem, e aí a Sanasa está se sobressaindo, né? No caso do ranking do Trata Brasil, o primeiro lugar é fruto dos resultados que a gente tem apresentado para a sociedade, exatamente fruto da universalização. Nós aceleramos os investimentos e com isso nós conseguimos levar água para 99,95% da população de Campinas, levar esgoto para mais de 97%, coleta e afastamento de esgoto para mais de 97% da população de Campinas e tratar o esgoto de mais de 94% da população. Isso são indicadores que nenhuma outra cidade no Brasil alcançou, né? Cidade que eu falo de porte, né? O ranking do Trata Brasil pega 100 cidades mais populosas, Campinas se destacou exatamente por esses indicadores. E aí as outras premiações são frutos são premiações de governança, são premiações de processos, são premiações de operação, que mostram claramente que esses resultados têm sido alcançados com uma base sólida, né? Nós recentemente ganhamos pela segunda vez a premiação
dos executivos de finanças, quer dizer, eles analisam os balanços de todas as empresas de capital aberto, ou seja, SA, Sociedades Anônimas de Capital Aberto, e nós ficamos, e dão prêmios para 30 empresas. Nós ficamos entre essas 30 empresas, junto de Ambev, Suzano. Quer dizer, isso mostra que nós temos feito um trabalho com transparência e eficiência, né? Outra premiação do Prêmio Nacional de Qualidade em Saúde, que nós recebemos no ano passado, o Oscar, o Troféu Quirón Ouro. O que isso significa? Significa que, diante das outras empresas, os processos operacionais da Sanasa se destacam. Ela alcançou pontuação suficiente para receber o troféu, né? E aí, mas será que a Sanasa não faz fake news com esses dados? Não. E quem diz isso não somos nós. Existe uma outra premiação, que é o Prêmio Acertar, que é uma premiação entre a Agência Reguladora da Bacia do PCJ, o ARES-PCJ, e a Agência Nacional de Águas. Eles analisam e conferem se aqueles indicadores, se aqueles números que eu te falei agora da coleta e tratamento de esgoto, do abastecimento de água, são verdadeiros, são fidedignos. E a Sanasa obtém a maior nota, esse não é divulgado, mas a gente tem essas informações, de todas as operadoras de saneamento no Brasil, a maior nota no programa Acertar é da Sanasa, né? Isso mostra que a gente está trabalhando com qualidade, com eficiência, com governança, né? Buscando o quê? Buscando trazer os resultados que apareceram agora na forma da primeira colocação no ranking nacional do Instituto Trata Brasil, que é um instituto super sério, está cheio de empresa privada lá que gostaria imensamente de estar no primeiro lugar, né? Mas tiveram que nos engolir. Presidente, o senhor falou dessa questão da saúde, é uma questão que a mim me preocupa bastante. A gente sabe que no passado, parte da política pensava obra enterrada não dá voto, então se deixou, eu acho que os números mais recentes do Trata Brasil talvez reflita isso ainda, né? O Brasil avançou, mas ainda está longe da universalização dos serviços de saneamento. Essa visão está mudando, o senhor que está de dentro, o senhor percebe que isso está mudando, que as gestões públicas estão percebendo que saneamento é saúde e é economizar lá na ponta, por exemplo, do cara ir para o hospital por causa de doenças básicas ainda? Sem dúvida. A Organização Mundial de Saúde tem um trabalho de décadas que é atualizado permanentemente, que mostra que para cada real investido em saneamento, você economiza R$4 em saúde. E quando você vai analisar com mais detalhes, onde que você percebe isso? Por exemplo, nos indicadores de expectativa de vida. Aqui em Campinas deve estar com a expectativa de vida em torno de 76 anos. A pessoa que nasce agora deve estar com a expectativa de viver 76 anos. Você vai olhar estados que não têm saneamento, essa expectativa de vida diminui em 4, 5 anos. Vai para 71, 72. Né? Quando você olha a mortalidade infantil, em locais que não tem saneamento, chega a 17%. 17 é por 1000, né? Aqui em Campinas é 10 por 1000. Né? Então, chegando ao ponto que você está colocando, a minha avaliação é que, de fato, há uma percepção da importância do saneamento para a vida das pessoas, né? Até porque a ausência de saneamento afeta, sobretudo, crianças e idosos. Eles são os mais afetados pela ausência de saneamento. Portanto, se a gente quer dar qualidade de vida, a gente tem que investir em saneamento. E eu acho, aí que eu quero fazer um registro público, do valor que o prefeito Dário Saad dedicou a essa questão do saneamento. Nós temos conseguido realizar diversos investimentos e conseguido dar atenção ao tema do saneamento, porque não nos faltou vontade política na pessoa do prefeito Dário Saad, né? A gente tem competência técnica, a gente tem capacidade de investimento, mas a gente tem que ter, sobretudo, vontade política. O colocou a questão da importância da água. Por outro lado, o sistema Cantareira está com o menor nível dos últimos 10 anos, que é o que abastece a bacia da região. Tem risco de desabastecimento de água em Campinas nesse período agora de até a volta das chuvas ali para outubro?
Eu tenho uma avaliação que, assim, essa questão do sistema Cantareira é preciso olhar dentro de uma perspectiva mais sistêmica, né? Falando de sistema, tem que olhar de uma perspectiva mais sistêmica. Aqui para a região metropolitana de Campinas, para a bacia do PCJ, nós temos garantido um fluxo de água que nos permite manter o abastecimento. Mas, vamos lá, é fundamental, são fundamentais os investimentos que a Sanasa tem feito para manter o abastecimento. Porque quando a gente fala de reduzir perdas, significa que eu preciso tirar menos água do rio. Inclusive, nós estamos com esses investimentos colaborando com as cidades que captam depois, né? Porque nós vamos manter o abastecimento da cidade com menos necessidade de água. Só para explicar para as pessoas, que às vezes as pessoas não entendem. Quando você fala de uma perda de 40%, que é a média do Brasil, significa que para cada 100 litros de água que você tirou dos rios, gastou dinheiro com energia para bombear, gastou dinheiro com produto químico para tratar, com mão de obra para fazer o serviço, significa que vou chegar só 60. Se a perda é 40, vão chegar só 60 na casa das pessoas. Você jogou fora 40%, você rasgou notinha de dinheiro de 40%. Né? Se a gente tem, como a gente tem, uma perda de 17%, que é uma perda considerada absolutamente fantástica dentro de qualquer indicador para o padrão brasileiro. Inclusive comparado, tem países da Europa que tem uma perda muito maior que a nossa. Né? Significa que eu estou... primeiro, se está chegando de cada 100, está chegando 83 na casa das pessoas, eu preciso tirar menos água. Quando a perda é 40 e eu preciso entregar 100, eu tenho que tirar 180, mais ou menos, para tentar chegar nos 100 na casa das pessoas. Se a perda é 17, eu preciso tirar 120. Eu estou tirando menos água dos rios, tá certo? Eu estou mantendo o equilíbrio do sistema. Então, agora, de fato, hoje nós recebemos a notícia de que a Agência Reguladora de Saneamento do Estado de São Paulo, a ARCESP, que regula o saneamento na região metropolitana e nos municípios que são operados pela Sabesp, determinou que a Sabesp baixe a pressão. Né? Mas o que ela não falou foi que há 6 meses atrás ela determinou que a Sabesp subisse a pressão. E nós alertamos eles, olha, quando você faz isso, você está depreciando o Cantareira. Quando você deveria, na verdade, estar obrigando que a Sabesp fizesse os investimentos que Campinas, por exemplo, está fazendo para reduzir perda. Então, alcançar níveis de perda menor com menor pressão é bom, mas é a parte mais fácil. Difícil é fazer os investimentos que são necessários para manter as perdas sob controle. Né? Não sei se ficou claro isso para vocês. Não, ficou sim. Presidente, a semana passada foi cheia de dados, né, na área de saneamento, certamente o senhor acompanhou. E um dos dados falava da presença das empresas públicas, na maioria dos casos, fazendo a gestão do saneamento no município. E a Sanasa aí acaba sendo uma exceção, então, diante desse... Das empresas privadas. Então, como é que o senhor vê essa questão e como é que a gente ainda pode ser exemplo para essas empresas atuarem no país? Olha, eu tenho uma filosofia comigo, que é o seguinte. Essa questão de público ou privado é um falso dilema. O que a população quer é o serviço, ela quer a qualidade do serviço. É como dizia o líder chinês, não importa a cor do gato, contanto que ele caça o rato. Tá certo? Né? Se a gente ficar nessa dicotomia, ela vira uma disputa ideológica. Tem empresas privadas muito boas, eficientes, assim como tem empresas públicas muito boas e eficientes. Tem empresas públicas ou autarquias ou departamentos muito ruins e tem empresas privadas muito ruins. O que a população quer é ter saneamento, quer abrir a torneira todo dia, ter água com qualidade, regularidade, quer apertar a descarga e o esgoto ir embora e chegar numa estação que dê tratamento para aquele esgoto antes dele voltar para os cursos d'água. É isso que a população quer. Essa disputa de público ou privado, o Brasil precisa dos dois.
há necessidade de investimentos vultosos em saneamento. A gente calcula aí cerca de 19 bilhões por ano até 2033 para alcançar a universalização no Brasil todo, e esse montante de investimento não será alcançado só pelo público ou só pelo privado. Precisamos dos dois. O senhor citou aqui esses números que são impressionantes, né? 99 contra 95% do fornecimento de água, 97% de coleta e afastamento e 94% de esgoto tratado. Em se atingir os 100%, qual passa a ser o desafio foco da Sanasa? A Sanasa tem um grande desafio aí para os próximos anos. Eu coloco esse desafio de uma perspectiva sistêmica, né? Qual é o grande desafio? Abastecer uma cidade que vai ter daqui a 10 ou 15 anos 1,5 milhão de habitantes, tá certo, né? No período de mudanças climáticas. Isso afeta sobremaneira a operação do saneamento, porque a gente tem e afeta de duas maneiras. Primeiro, que as secas são cada vez mais prolongadas e mais intensas, portanto falta água. Então você tem o desafio de garantir mananciais para abastecer 1,5 milhão de pessoas. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio qual é? É que também a mudança climática provoca chuvas fortes em curto espaço de tempo, e aí a gente tem dois problemas. O primeiro problema é falta de energia para garantir que a sua operação continue funcionando, né? O subproduto disso também sobe o nível dos córregos, dos rios, e nós temos muitas estações de bombeamento de esgoto que ficam alagadas, né? Então, e como é que a Sanasa está enfrentando esse desafio? Mas nessa última semana, na quinta-feira passada, nós fizemos a entrega da subestação de energia da captação. Isso foi um investimento da Sanasa que vem já de algum tempo, desde o governo passado, sendo desenvolvido, que é para garantir uma nova linha de abastecimento na captação que abastece 75% da cidade, certo? Quer dizer, com isso você tem uma redundância de sistemas para manter em operação. Quando um cair, o outro está lá abastecendo a cidade. Outro ponto-chave que a gente enfrentou agora, lançamos em 2 de julho do ano passado, o Sistema Produtor Campinas-Jaguari. Nós vamos buscar água na represa de Pedreira, na fronteira com Campinas, tá certo, né? Para trazer essa água e abrir uma alternativa ao rio Atibaia, né? Nós não podemos ficar dependentes apenas de uma fonte. Aquela história que nossos avós contavam: não posso pôr todos os ovos na mesma cesta, né? Senão uma hora que falta, eu preciso ter alternativa. Agora, e como é que está essa obra em termos de tempo? Nossa parte, nós estamos dentro do cronograma, que nossa ideia agora era o desenvolvimento dos anteprojetos. Eu conversei na última semana com a secretária de Saneamento, a secretária Natália, que está finalizando o processo dela de modelagem. As represas estão andando, mas ela tem um processo de modelagem de como será a operação da represa. Quando ela acabar isso, nós vamos sentar com o governo do estado e definir quem faz o que nesse processo, né? Mas a parte que é da Sanasa, nós estamos avançando e desenvolvendo, que são os anteprojetos, para que a gente possa licitar essa obra. E onde vai passar a tubulação, tudo já tem? Todo esse desenho já tá definido. Presidente, inclusive, já até temos a área onde vai ser a estação de tratamento de água. Queria um pitaco seu sobre algo que a gente lê. Eu leio algumas décadas, já escrevi reportagens na década, mas parece o assunto: ovo faz mal, depois ovo faz bem. Que é a questão do aquífero. Qual o potencial disso? Isso é viável como solução de abastecimento da população? Olha, a gente precisa lembrar o seguinte: ele é viável, mas precisa, primeiro, qual é a profundidade de bombeamento, porque e depois aquela água não está lá límpida, cristalina, ela
está em forma de lama. Você tem que tirar, tem que tratar, tá certo? Mas tem uma coisa que as pessoas esquecem. Aquele aquífero está lá há milhares de anos. Ele foi se formando há milhares de anos. Então não existe uma retroalimentação, tá certo? Quer dizer, o ponto central é o seguinte: eu vou sempre, eu não gosto de falar sempre, mas em regra geral, eu vou tirar sempre mais água do que a que vai estar entrando. Então, uma hora ele vai esgotar, ou vai ter sua capacidade operativa prejudicada, né? Eu visitei em maio passado, nos arredores de Paris, uma coisa muito interessante, que é Paris é muito abastecida por poços, e eles tiram a água pegam uma parte do tratamento de esgoto, pegam uma parte da água do rio Sena e trata aquela água e injeta direto nos poços, que é para fazer a reposição mais rápida. É claro que tem a água da chuva, mas você vai fazendo a reposição mais rápida desses poços, né? Então, o que mostra, quer dizer, que você tem que acelerar porque a natureza, nós crescemos muito mais, a população, do que a capacidade da natureza de repor seus aquíferos, né? Sejam eles grandes aquíferos, como a gente tem aqui no Brasil, ou poços com menor capacidade. Dentro desses investimentos, presidente, que o senhor citou, um que eu acho sempre muito importante, queria que o senhor comentasse mais, que é a questão do tratamento de esgoto com a produção da água de reuso, né? Esse é um ponto bastante importante. Queria que o senhor comentasse isso e que estágio nós estamos na Sanasa. Olha, a Sanasa é uma das pioneiras em água de reuso no Brasil. Nós temos hoje 2 estações produtoras, a gente chama de estação produtora de água de reuso. Eu até, se dependesse de mim, mudava para um nome que eu vi e ouvi em Portugal, que eu acho muito mais bonito, que é fábrica de água, né? Mas não depende só de mim, tá certo? O nome está dado. Não vou mudar por capricho. Mas eu acho simbólico essa questão de fábrica de água, né? Porque, de fato, é disso que se trata. Você pega um esgoto das residências, dos comércios, hospital, escola, etc., leva aquilo para a estação de tratamento, faz um tratamento de altíssima intensidade tecnológica e ele sai uma água com 99% de pureza, que é muito melhor até do que a água que você capta nos rios para abastecer a cidade, né? Então, esse conceito de fábrica de água, agora, é importante você saber o que você vai fazer com aquela água de reuso. Primeiro, uma parte tem que devolver para os rios, e aí é a nossa contribuição para a vitalidade das bacias hidrográficas, dos cursos d'água, porque a gente está devolvendo água melhor do que aquela que está passando. Então a gente está ajudando as cidades que vêm depois. Segundo, você tem usos nobres, como o combate a incêndio. Aqueles incêndios ali na região de Joaquim Egídio e tal, têm sido combatidos basicamente com água de reuso, né, que nós temos fornecido, né, inclusive em parceria com a prefeitura, instalamos lá um reservatório e tal para evitar problemas, ou minorar quando eles existirem, né? E tem um uso que é importante que a gente desenvolva aqui na região metropolitana de Campinas, que é o seguinte: nós temos parques fabris, parques industriais, que precisam de água para resfriar suas máquinas. E normalmente eles tiram água dos rios, eles são autorizados a tirar água dos rios para fazer esse resfriamento. É muito importante que a gente passe a usar a água de reuso. Mas para isso precisa uma mudança na cabeça do regulador. Não basta só a gente ofertar, ele precisa criar a demanda, né? Como é que ele pode criar essa demanda? Simples, chegando para uma empresa que tira 100 litros de água hoje, dizendo, daqui a 5 anos, quando eu for renovar a sua outorga, você só vai tirar 80. Se ela vai melhorar o produto, o processo produtivo dela, ser mais eficiente, usar menos água, ótimo. Senão, ela tem que procurar uma operadora de saneamento para complementar. Como é que eu posso fazer isso? Então, esse mercado precisa ser criado aqui no Brasil. Eu tenho discutido muito isso com os órgãos ambientais, órgãos de regulação, mas eu acho que ainda tem uma certa timidez. Um outro uso possível também, Israel usa muito,
É na agricultura. A agricultura, hoje, não sei se todo mundo tem clareza, mas o maior consumidor de água do Brasil é o setor agrícola. Irrigação, né? E é o que mais vai crescer a projeção da ANA, nos últimos anos, a curva é praticamente exponencial para cima, mais do que o abastecimento humano e mais do que o uso da água para aplacar a sede dos animais, tá certo? Né? Então, o Brasil precisa começar a olhar para essas questões, até porque nós estamos aí num processo, quer dizer, no mundo todo que, como eu já falei antes, a questão das mudanças climáticas, você precisa olhar para essas duas vertentes, água, disponibilidade de água e produção de energia, né? Você desenvolver novas fontes de energia. Uns 10 anos atrás, a água de reuso não era para utilização humana. E agora? Continua não sendo, tá certo? Você não pode, e acho que isso tem seus motivos, embora tenha países que a água de reuso é até engarrafada, você abre e toma, tá certo, né? É a pergunta que eu ia fazer, o senhor pegando carona. Alguns ambientalistas já falaram, pegavam de reuso, misturavam com água tratada para melhorar um pouco a qualidade e prever que no futuro vai ter que se utilizar essa água de reuso para abastecimento humano por causa da demanda. Veja, ela é uma água, como eu disse antes, ela é uma água pura, tá certo, né? Agora, você tem, a natureza humana é complexa, tá certo? Quer dizer, a psique humana é complexa. Então, mesmo... você tem, da mesma forma que você tem países que disponibilizam direto e o ser humano tem contato com a água, você pode também ter outras soluções que eu acho que no Brasil talvez culturalmente seja mais indicada, que é o fazer o blend. Eu misturo com a água que eu tiro do rio, eu trato, né, e entrego para as pessoas. Isso no futuro eu não tenho dúvida que vai acontecer. A distribuição direta eu tenho muitas dúvidas que vai acontecer aqui no Brasil. E aí só para fechar essa questão da água do reuso, a menos que vocês tenham mais perguntas, nós estamos agora, neste momento, eu fui visitar hoje de manhã, realizando o maior investimento em água de reuso da América Latina. Nós estamos transformando a estação em no maior polo produtor de água de reuso da América Latina, um dos 5 maiores do mundo, né? Significa que o esgoto de 450 mil campineiros vai para aquela estação e vai ser transformado numa água com 99% de pureza através de 2 tecnologias assim, absolutamente inovadoras aqui no país. São membranas? Uma é membrana, a outra é um processo holandês que não dá nem para te descrever, porque é uma caixa preta, mas funciona, tá certo? Né? Agora, nos Estados Unidos, a pessoa chega na casa assim, abre a torneira da pia e toma água. Aqui também pode ser assim? Aqui também pode, mas eu vou fazer uma ressalva que eu faço sempre para as pessoas, né? Se fosse a água direto da tubulação da Sanasa, tome sem susto. Nós temos a água de melhor qualidade do país tranquilamente, tá certo? O problema é que aqui no Brasil, foi importante isso no desenvolvimento do país, em regra, a gente tem que passar a água pela caixa d'água. E aí, não necessariamente a caixa d'água está limpa, tá certo? Né? Então, você pode ter um contaminante. Um contaminante que não tem nada a ver com a água que está chegando para as pessoas. Né? E quando que vamos eliminar as caixas d'água? Eu acho muito difícil a gente eliminar por uma questão... são questões estruturais, né? Nós temos ainda, e o nosso desenvolvimento levou a isso, até porque eram métodos mais baratos, etc. Na maioria desses países, nos Estados Unidos, você estava falando, você tem as galerias técnicas. Então as tubulações estão protegidas dos caminhões, do afundamento do asfalto. Aqui no Brasil, não, a gente está passando ali embaixo da rua, que você tem uma infiltração de água, um caminhão mais pesado que passou na via e tal, pode arrebentar. E aí quando arrebenta, não tem jeito, você tem que parar, desligar e consertar. E nesse período as pessoas ficam sem água. Quem garante a água é
a caixa d'água, né? Então, e é por isso que você tem uma norma técnica no Brasil que obriga todo mundo a ter em suas casas ou prédios, o que for, uma reservação para pelo menos 24 horas, para dar guarida a essas situações extemporâneas, né? Aqui em Campinas, cada vez mais a gente precisa menos de caixa d'água, porque nós conseguimos avançar bastante e reduzir muito o nosso nível de intervenção. Mas ainda assim, volta e meia, e é natural, porque você tem, entre água e esgoto, nós temos mais de 9 mil quilômetros de tubulação. Vai de Campinas a Paris, tá certo, né? É natural que você tenha uma ou outra rompimento, um ou outro vazamento, e a gente tem consertado em tempos recordes, tá certo, né? Esse tempo de resposta hoje está em torno de quanto, presidente? Olha, depende muito da tubulação, mas nós temos hoje, no geral dos nossos serviços, 94% está sendo resolvido dentro do tempo que a agência reguladora estabelece para a gente, né? Que é um índice sensacional. Nós acompanhamos aí, alguns meses atrás, rompeu uma adutora importantíssima na João Bordo do Lope. Isso. Ninguém ficou sem água. Até é engraçado, porque a televisão ia lá todo dia, a obra, durou 3 dias a obra. Durou 3 dias porque a gente fez com calma e tal. Por quê? Porque não tinha... Porque a gente tem cada vez mais investido no que a gente chama de flexibilidade do sistema. Garantir o abastecimento através de manobras que permitam que as pessoas fiquem abastecidas. 3 semanas atrás, né? Rompeu aqui na frente do Guarani. Também nossa turma passou a madrugada inteira, só faltou água num pedacinho do bairro ali mais próximo daquela adutora, porque todo o resto a gente conseguiu abastecer, manter o abastecimento, né? Então, a gente vai aperfeiçoando. Talvez daqui a 20 ou 30 anos não precise mais de caixa d'água por conta dessas flexibilidades de sistema. Mas temos outros investimentos ainda na frente. Sobre a questão do esgoto, presidente, eu queria só voltar para um outro aspecto que eu também acho importante. No caso aí da produção de água de reuso, a Sanasa ela tem uma parceria num projeto que parece muito interessante, que a Sanasa é o IAC e é a Secretaria de Serviços Públicos naquela usina de compostagem, né? A gente pode potencializar ainda o uso, por exemplo, do lodo produzido? Eu acho o seguinte, essa questão do lodo é uma questão estratégica para qualquer empresa de saneamento. E o que eu tenho visto nas empresas de saneamento, Brasil e mundo afora, é que ninguém, mais uma vez, põe todos os ovos na mesma cesta, tá certo, né? Você tem que ter uma parte do lodo vai gerar biogás, outra parte vai gerar energia, outra parte vai gerar adubo. Você tem que ter uma diversidade de alternativas. Primeiro, você não ficar dependente de uma alternativa só. Segundo, porque a gente não sabe como essas tecnologias vão avançar, ainda estão muito novas. Então, você pode ter um processo disruptivo ali na frente e você ficar refém de alguma coisa que está defasada tecnologicamente. Então, o que as empresas e a Sanasa também está fazendo é buscar alternativas para isso, né? Não ter tudo direcionado para uma coisa só. Até porque, por exemplo, aquela usina, a capacidade dela de atendimento não é nem metade daquilo que a gente produz de lodo por dia. Porque tem uma coisa importante, né? Aliás, foi muito curioso, né? Porque foi um dos indicadores que eu fiz a Sanasa começar a olhar. Eles não olhavam. Que é o seguinte, quanto mais esgoto eu trato, mais lodo eu produzo. E aí eu comecei a pedir qual era a nossa produção de lodo todo dia, né? Tá certo? Quer dizer, eu quero olhar para isso, né? E o pessoal estranhou um pouco que ninguém nunca tinha parado para olhar por esse lado, né? Então, assim, quanto mais, se eu estou aumentando o meu tratamento de esgoto, e nós estamos, eu vou ter cada vez mais uma produção maior de lodo, né? Então, a gente tem que buscar também outras alternativas que não seja só a produção de adubo. Dentro desse aspecto que o senhor colocou de aumentar a produção para garantir o futuro de Campinas, daqui a 10, 20 anos, que chegando a ter 1,5 milhão de habitantes. Além do sistema do Jaguari, tem alguma outra obra grande que será necessária para fazer esse atendimento?
Eu acho que a mais importante é o sistema produtor do Jaguari, né? O que nós vamos precisar já está o retrofit da estação A1, nós vamos precisar avançar muito a questão do esgoto para algumas franjas da cidade, né? Porque a cidade ela vai crescendo pelas franjas, e aí a gente tem que levar o saneamento até onde ela está crescendo, né? Recentemente fizemos uma coisa importantíssima, que é o atendimento daqueles bairros do Gargantilha, Carlos Gomes, aquela região. Ali é muito importante, porque ali é um eixo de crescimento. Embora esses bairros já estejam consolidados, mas ali é um eixo de crescimento da cidade, né? Outro eixo é para o lado de Barão Geraldo. Então a gente tem que estar olhando muito, porque existe uma situação, e aqui em Campinas a gente enfrentou isso também nesse período de 4 anos, que normalmente você vai crescendo a cidade, aí você faz, tem mais 2 ruas aqui na franja e tal, aí você faz só um puxadinho, você estica a tubulação, tá? Aí daqui a pouco tem mais 2 ruas, aí você faz mais outro puxadinho. Bom, aquilo vira um bairro consolidado e você não fez, como você foi fazendo as extensões de rede, não vou chamar de puxadinho, vou chamar de extensão de rede, né? Mas aquilo não garante uma qualidade no abastecimento, uma regularidade, porque ela é muito limitada. Então você tem que fazer o investimento, chega uma hora, você tem que fazer um novo investimento, uma nova linha, saindo de um reservatório e indo até a última ponta do bairro, né? E se você não faz isso, você vai ter falta d'água, né? E a gente enfrentou muito isso aqui nos últimos 4 anos. Tem vários bairros que tinham problema de falta d'água que hoje você vai conversar com as pessoas, não, aqui resolveu. Reservatório. Resolveu porque a gente fez reservatórios e resolveu porque a gente fez muita extensão de rede. Quer dizer, eu pego um reservatório novo e alimento aquela população com a outra rede, entendeu? As TVs locais, elas fazem propaganda num aparelhinho que coloca lá no hidrômetro para evitar medição de ar. Isso aí é fake? Isso veja, isso é um pouco um dos mitos do saneamento, né? De fato, às vezes passa, mas não tem esse efeito que as pessoas... E também tem o contrário, né? Quando falta a água, você desliga, ele também faz o vácuo ao contrário. Então, o efeito líquido ninguém sabe, tá certo, né? Então é um pouco um daqueles mitos. Agora, aqui na Sanasa, a gente tem mudado o tipo de hidrômetro. Ele passa a ser um hidrômetro, porque esse é o hidrômetro que ele funciona com o poteirinho do relógio. Isso. A gente tem usado agora já outro tipo de hidrômetro, que a gente chama de volumétrico. Ele enche uma espécie de concha, quando ele enche, ele vira. E aí, né, vai mudando. E com isso não tem essa questão. O ar não interfere. Ele só a água, porque só a água tem peso para fazer ele virar. O ar não pesa, né? Essa conferência ainda toda ela é presencial ou a gente já tem serviço remoto? Ou podemos ter a medida? Quer dizer, o cara que vai lá e vê o meu relógio lá, você consumiu tanto. Não, a grande parte ainda é presencial. A gente pode evoluir para a questão do... Nós estamos evoluindo, nós estamos trabalhando num grande projeto de mudança de presencial para, eu diria que a nossa expectativa, leitura à distância. Já temos vários clientes com leitura à distância, tem vários condomínios, etc. Mas eu diria para você que a nossa ideia é que em 4 anos toda a cidade esteja com a leitura remota. Esse é o futuro do saneamento. E aí está vendo em quantos pontos isso? Cerca de quantos pontos de medição seria isso? Nós temos mais de 500 mil. Não é um... Não é um trabalho. Então, E troca de hidrômetro. Não. O nosso projeto, existem projetos de troca de hidrômetro, mas o nosso projeto não troca o hidrômetro. Eu acoplo um transmissor de dados, tá certo, né? Okay. Presidente, numa das entrevistas anteriores que nós tivemos, a gente discutiu um pouco a questão da oportunidade da Sanasa, por exemplo, através de uma subsidiária, prestar consultoria ou mesmo, eventualmente, até assumir gestão
dos serviços de saneamento em outras cidades. Como é que está esse projeto? Ele está sendo discutido ainda? Está sendo pensado? Sim, tá, assim, essas coisas você tem que ter paciência. Ele não são desejos intenções que se materializam. Primeira coisa, a gente precisa ter bons parceiros para isso. E a gente tem conversado com vários players de mercado e temos algumas, digamos assim, estamos olhando algumas iniciativas, né? Nós somos muito prejudicados pela regulamentação que surgiu do marco regulatório do saneamento. Houve 2 decretos do governo federal que colocou alguns obstáculos à nossa investida nisso. Mas é por isso que a gente precisa de parceiros, né? A gente tem conversado, tem discutido, tá certo? Temos perspectivas, vão ter alguns projetos interessantes aqui no estado de São Paulo, volta e meia também nos consultam de outros estados, a gente tem conversado bastante, né? Mas sempre esbarra, às vezes, em algumas questões, diria, que para a gente ir num projeto desse, a gente precisa ter bastante segurança jurídica. E às vezes a gente vê muito projeto que está sendo feito de maneira assodada, tal. Entrar numa aventura não é o caso, porque depois você vai ficar 20 anos discutindo na justiça, tal. Você veja a concessão do Rio de Janeiro, tem uma discussão judicial de um dos concessionários, tal. É uma confusão danada. E foi uma concessão feita, desenvolvida pelo BNDES, com a melhor qualidade possível, mas sempre gera problemas. Então, a gente prefere ir com calma, né? E sempre nossa prioridade é Campinas. Perfeito. Estou vendo que o senhor tem uma colinha aí que diz grandes números 2021, 2024. Quer falar deles? Eu acho que, de maneira geral, a gente falou aqui dos grandes números. O que... Tem uma questão importante, foi das substituições de redes, né? Tantos quilômetros, queria que o senhor falasse. Mas eu acho que tem um muito legal, que eu posso deixar aqui com vocês, se quiser. Se Campinas fosse um país, qual que seria a posição que ele ocuparia em determinados rankings, tá certo? Aí você vai olhar, só para não perder a cola aqui. Quando a gente fala em abastecimento de água, o Brasil ocuparia 84ª posição, Campinas seria o 23º país. À frente, inclusive, do Reino Unido, da Suécia, da França, sei lá. E quando você faz tratamento de esgoto, o Brasil seria o 76º país. Campinas é o 21º, à frente de Dinamarca, Bélgica, Canadá. Quer dizer, realmente é de orgulhar. O cidadão de Campinas tem que se orgulhar do saneamento na sua cidade. Acho até ser complicado, né? Muito legal isso aqui, muito interessante. Agora, sobre a efeméride, o que temos programado aí para os próximos dias, presidente? Olha, nesta semana a Sanasa está fazendo 51 anos, né? Então a gente tem programado a inauguração dessa subestação de energia, né? Temos o show, que aí o show, na verdade, comemora a primeira colocação de Campinas, a referência, Campinas ser a referência número 1 do saneamento no país. Zé Cabaleiro, tá sexta-feira, quer dizer... Acabou de acontecer? Acabou de acontecer, tá certo, né? Mas, enfim, a gente tem procurado comemorar com trabalho, né? Pode parecer um jargão, chavão e tal, mas a gente precisa ter consciência de certas questões, tá certo? Quer dizer, não é que eu não gosto de festa e tal, mas acho que a gente tem que... a gente está numa empresa pública, a gente tem que dar o exemplo, tá certo, né? O ano passado, quando a gente fez 50 anos, o que não faltava era a proposta de fazer festa, mega show. Eu falei, não, nada disso, nós vamos trabalhar, fizemos um evento na Sanasa para os empregados. É muito mais importante. Claro, e valorizar, sobretudo, o corpo técnico da empresa, tá certo, né? Tem alguns, aqui você estava brincando aqui com os grandes, não, tem algumas coisas aqui que eu me orgulho muito da Sanasa e me orgulho muito da gestão que a gente está fazendo na Sanasa. Por exemplo,
A Sanasa é um lugar em que o salário médio da mulher é 39% maior que o salário do homem. Maior? Maior. Mas por quê? Por conta da organização da empresa. Quer dizer, que é uma coisa que você não vê em muitas grandes empresas do país. Normalmente é o contrário. Nós tínhamos, em 2020, apenas 5% dos cargos de liderança eram ocupados por negros e pardos. Hoje, 4 anos depois, já dobramos, 10%. E cargos ocupados por mulheres, para explicar essa diferença no salário? É quase um terço. É quase um terço. Antes era quanto? O antes eu não lembro, mas é quase um terço dos cargos hoje ocupado por mulheres. Quer dizer, ocupa cargo na chefia, tem um salário maior, você representa uma média. A média é maior. A outra coisa importante, por exemplo, treinamento. A gente tinha menos de 2 horas de treinamento por empregado ano. Como se você considerar que nem todo empregado é treinado, tal, isso é baixíssimo. Hoje nós temos mais de 7 horas de treinamento. Ano, tá certo? Quer dizer, que é importante. Você não vai fazer um serviço de qualidade se você não treinar as pessoas. Isso, né? Interna e externamente. Treinar interna e externamente. Tínhamos 90 pós-graduados em 2020. Hoje nós estamos quase 300. Tá certo? Nós estimulamos muito isso. E é importante porque abre a cabeça das pessoas, ela volta a estudar, primeiro porque ela vai para um ambiente, normalmente essas pós-graduações estão voltadas para o setor de saneamento, ela vai para um ambiente que ela convive com pessoas de outras empresas. Né? Como é que está aí? Como é que é problemas com outras soluções. Exatamente. Né? Então vai abrindo a cabeça, eles voltam mais arejados, com muita vontade de mudar a realidade para melhor, tá certo? Não é porque a gente não pode se acomodar, né? A gente tem que estar sempre buscando evoluir, aperfeiçoar, ver o que está sendo feito em outros lugares. A gente não pode ter medo de se abrir, inclusive para crítica externa, né? Hoje a gente está numa situação que vem pessoas, inclusive de fora do Brasil, para ver como é que nós estamos fazendo. Mas é importante também que a gente vá para fora, para outras empresas, para ver como é que eles estão fazendo. Tem coisas que é um aprendizado para nós. Essa motivação profissional a gente percebeu naquele movimento das fotos da vala. Isso é uma coisa espontânea dos funcionários. Né? É impressionante, porque você percebe, no dia a dia a gente percebe, eles têm orgulho do que fazem. Eles têm orgulho do que fazem. Né? E isso se transforma numa qualidade de serviço. Vou dar um exemplo aqui eu falei do afundamento aqui do Guarani. Aquilo aconteceu por volta de 5h20 da tarde. Nesse horário, está acabando o turno e vai entrar o turno da noite. E vai pegar o rush. Sabe o que aconteceu? Os funcionários que estavam deixando o turno não foram embora. Eles se dirigiram para o local, trabalharam a noite toda, e o pessoal que ia trabalhar à noite fez o serviço dele e foi para lá às 7 horas da manhã, porque se eles não tivessem acabado, eles iam continuar. E isso foi mobilização deles. Natural. Ninguém pediu, ninguém falou, tal. Falou, não, isso é compromisso. Isso é uma qualidade, isso é um ativo que a cidade de Campinas tem, tá certo? Porque eu já vi isso em outras empresas, né? Não vou citar o nome das empresas, mas agora isso não é permanente. Quando a empresa se modifica, muitas vezes isso também se perde. É o que está acontecendo aí com algumas empresas, tá certo? Né? Você tem um ativo e você perde aquele ativo porque como ele trabalha bem e tal, ele tem um salário maior que a média de mercado, você quer ter resultado, você troca por um com salário menor, né? Mas não, você perde qualidade, você perde compromisso, entendeu? E isso é um ativo da cidade, um ativo da população de Campinas, que é
uma equipe técnica altamente qualificada. E aproveitando essa reflexão, presidente, o senhor falou da questão das mudanças climáticas. A Sanasa ela tem uma espécie de um gabinete de crise, uma equipe de contingenciamento, aí, que é difícil prever o que vai acontecer, mas a gente sabe que de uma hora para outra pode acontecer alguma coisa inesperada. Como é que está lidando com isso? Olha, a gente acompanha, tá certo, né? E obviamente, no menor sinal de alerta, que não existe até agora, até porque nós estamos num período seco, ainda vamos começar o período chuvoso, a gente vai se organizar provavelmente de uma maneira diferente, né? Mas eu tenho a experiência de ter enfrentado a crise hídrica de 14 e 15, quando eu trabalhava na Sabesp. E o que eu posso dizer é que nessas horas você precisa de duas coisas: capacidade técnica e diálogo com a sociedade. E isso não tem faltado na Sanasa, certo? A gente tem incentivado, como eu disse, o aperfeiçoamento dos nossos técnicos, e a gente tem procurado apresentar os nossos planejamentos, tá? E temos dado resultados para a sociedade. É claro que nessas horas surgem, em momentos de crise, surgem soluções mirabolantes, né? E o que é pior é que acaba tendo guarida essas soluções, né? Mas o meu aprendizado da crise hídrica foi que vamos olhar para dentro, que ninguém sabe melhor o que fazer do que quem está nesse sistema há 30, 40 anos. Presidente, o senhor quer se dirigir aos nossos espectadores aí para uma mensagem sobre a Sanasa e a importância dela? Às vezes é aquela velha história, às vezes você só percebe que existe porque tem um problema, né? Porque no dia a dia não percebe que a coisa funciona bem. Então eu queria que o senhor se dirigisse aí aos espectadores. Olha, eu acho que a mensagem que a gente pode passar para a população de Campinas é que tenha certeza de que na Sanasa o que não falta é trabalho para garantir para a população de Campinas um abastecimento de água com regularidade, a coleta, o afastamento e o tratamento de esgoto. Nossa missão é essa, e nós temos procurado desempenhar e valorizar o que a sociedade nos paga, tá certo? Os investimentos que a gente faz, o salário dos empregados vem do pagamento das contas de água, né? E a gente tem procurado trabalhar duro para valorizar esse compromisso que a sociedade tem conosco, devolvendo esse compromisso na forma de resultados expressivos, como em primeiro lugar o Trata Brasil. Presidente, obrigado novamente, viu, pela entrevista. Parabéns aí pelo aniversário. Obrigado vocês, tá certo, pela acolhida. Espero que você tenha gostado da entrevista com o presidente da Sanasa, Manuelito Magalhães Júnior. Se você gostou, curta ele, compartilhe e continue nos acompanhando para você sempre estar atualizado sobre coisas importantes para Campinas.